Amados, abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Minha versão é a NVI, amém? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Está escrito assim: naquele tempo, a partir do versículo 1, tá? Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, o filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de sair, Isaías de deixar o pátio interno, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, o líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Amém? O título da nossa mensagem nesta noite: a oração tem poder de reverter sentenças. Você pode repetir assim comigo: a oração tem poder de reverter sentenças. Veja aqui que quem sentenciou foi Deus. Mas uma oração sincera sensibilizou o coração de Deus. Amém? Amém? Eu quero dizer para você que tem cura hoje nesse lugar. Não sei se você está entendendo, mas existe uma atmosfera nesse ambiente, neste lugar. Existe uma manifestação do poder de Deus sobre este lugar. Então eu quero pedir um favor para você nessa noite: não haja com indiferença. Não faça de conta que o Espírito de Deus não está neste lugar. Você tem liberdade para adorar a Deus. Você tem liberdade de levantar a sua voz e clamar a Ele. Porque quando você clama a Ele, Ele ouve a sua voz, Ele ouve o seu gemido, Ele vê o seu choro, aleluia. E Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem até você dizendo assim: ei, filha minha, ei, filho meu, eu estou aqui, eu te conheço, eu sei o que você está passando, o que você está vivenciando. Eu estou entrando na sua vida com providência, aleluia. Quem crê, dê a melhor salva de palmas para Ele. Oh, glória! Aleluia, aleluia. Amados, uma vida de oração, ela vai requerer de nós disciplina, entrega, confiança em Deus. Uma pessoa que ora, ela tem uma vida espiritual e ela desfruta de intimidade com Deus. Ela passa a desfrutar de um relacionamento com Deus. E isso vai gerando riqueza na vida dessa pessoa. Quando eu falo riqueza, não é riqueza monetária, mas sim espiritual. Porque essas coisas vêm depois, irmãos. A própria palavra diz:
buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas assim vos serão acrescentadas. Então nós precisamos primeiro nos preocupar com aquilo que vem do alto. Primeiro nós temos que buscar a presença de Deus incansavelmente. Amém? E a oração, meus amados, ela é uma ponte de conexão para com Deus. Uma pessoa que não ora, como que vai ter contato? Como que vai falar? Como vai ter conversa com Deus? Não tem como. Você precisa ter esse hábito. Eu lembro aqui que eu fiz um desafio na última vez que eu ministrei e falei sobre se dedicar pelo menos de ler um capítulo por dia e também de exercitar a oração. Quantos fizeram isso aqui? Está vendo? É difícil. Porque tem que ter, pastor Rogério, disciplina. Se você não tiver disciplina, você não consegue. Vai vir o desânimo, vai vir o cansaço. Você vai pegar o texto, vai ler, começa a bater aquele sono e você fala, amanhã eu vou ler, e você não vai ler. Você começa a orar, ora 2, 3 minutos, já não aguento mais, não tenho mais o que falar. Mas se você todo dia se esforçar, o que Deus falou para Josué? Esforça-te, tem de bom ânimo, porque você irá conquistar a terra. Deus, Ele faz a parte dele. Em contrapartida, meus amados, nós temos que fazer a nossa parte. Você entende que você precisa, eu e você, precisamos ter uma vida de atitudes. Olha para essa pessoa do seu lado bonita e fala assim, você, fala com, assim, ó, fala com vontade, assim, ó, fala, você tem tido atitudes que agradam a Deus. Às vezes eu olho e falo assim, Senhor, não está legal isso aqui não. E a gente tem que conversar com Ele. Por isso que a oração é importante. Por isso que nós precisamos nos lançar à oração. Escute, Jesus vai dizer em Lucas capítulo 13, 18, perdão, ele vai dizer assim, que nós devemos orar sem cessar, sem desfalecer. Nós não podemos desfalecer na oração, não podemos desanimar, temos que orar constantemente, aleluia. Tiago vai dizer isso no capítulo 5, o versículo 16, a parte B, ele diz assim, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Eu vou repetir, essa versão é a NVT, diz assim, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Você tem tido resultados na sua vida? Tem? De verdade? Olha a palavra que esse homem recebeu. O próprio Deus dizendo para ele, Ezequias, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Não tem jeito, cara. Imaginou, pastor Rogério? Deus chegar e falar assim para você? Pastor Rogério, põe em ordem aí que chegou a tua vez. A tua senha chegou. E aí, pastor, como é que lidar com essa situação? Como você reagiria? Como você receberia uma notícia dessa? Tente se incorporar agora, pensando que você é o Ezequias. Você está lá bem, você está lá no palácio, você é o rei. E de repente Deus manda um profeta até você. Ei! Põe ordem na sua casa, porque você vai morrer. Que notícia, pastora Paula. Difícil. Mas quem era Ezequias? O texto vai dizer para nós, em 2 Reis, capítulo 18, que Ezequias era filho de Acás, e a sua mãe se chamava Abi, filha de Zacarias. Com a morte do seu pai, Acás, ele começa a reinar aos 25 anos de idade.
Ezequias, ele foi o 13º rei do Reino do Sul. Ele foi o 13º rei do Reino do Sul. E ele reinou por 29 anos. Mas por que, pastor, do Reino do Sul? Porque nos diz o texto de 1 Reis, capítulo de número 12, que quando Roboão, filho de Salomão, ele assume o reino, ele faz uma divisão dos reinos. Por que essa divisão se deu? Porque ele estava cobrando altos impostos do povo. O povo não aguentava mais. O povo já vinha pagando impostos para Salomão. E o povo vai falar: ei, alivia a mão. Opa, dá para aliviar um pouco, aí está pesado demais. Ele vai pedir conselhos. Ele pede conselho para os mais experientes. Eles falam assim: alivia um pouquinho. E aí ele vai e pede para os mais novos e fala: aumenta a carga desse povo. E ele escuta os mais jovens. E ele vai lá: olha, se a mão do meu pai pesava, a minha vai pesar em dobro. Isso gerou revolta no povo. E Jeroboão, ele traz também essa divisão. E ele vai assumir o reino do norte, chamado Israel, cuja capital era Samaria. E o reino de Judá, a capital chamava-se Jerusalém. Amém? Por isso que se deu a divisão do reino. E aqui nós olhamos Ezequias, ele era o rei do reino de Judá. Amém? Reino do sul. E esse homem, ele era um homem que fazia aquilo que agradava a Deus. Ele foi muito diferente do que foi o seu pai. O seu pai não foi um homem que fez aquilo que era bom, reto e agradável aos olhos de Deus. Pelo contrário, ele só fez coisas ruins. Ele fez coisas que desagradou ao Senhor. Aleluia. E nós sabemos que Ezequias, ele vai fazer algumas coisas que vai chamar a atenção de Deus, que vai fazer com que esse homem tenha um processo na sua vida, um processo de prova. O primeiro processo que ele vai passar na sua vida é uma prova no âmbito nacional. E por que essa prova se deu na vida desse homem? O texto vai dizer para nós, em 2 Reis, capítulo 18, verso 4, que ele começa a fazer uma reforma. Ele começa a trazer um avivamento para o povo daquela época. Porque o povo estava como uma ovelha perdida, sem pastor, sem direção. Elas estavam adorando os falsos deuses. Elas estavam adorando os postes ídolos, estavam fazendo aquilo que desagradava a Deus, porque os reis que predeceram a Ezequias não levou esse povo à adoração. Pelo contrário, eles levaram o povo a pecar, ao povo desonrar, ao povo fazer aquilo que desagradava a Deus. Escute, quando você se afasta da presença de Deus, você está fadado ao fracasso. Você está fadado a fazer coisas que vão desagradar a Deus. Então tome cuidado, porque quando você se afasta dele, você é presa fácil do diabo. 1 Pedro, capítulo 5. E o versículo de número 8 vai dizer: vigiais, sede sóbrios, porque o vosso inimigo, o diabo, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você prestou atenção nesse versículo? Aonde ele está, o diabo? Aonde? Ao seu e ao meu. Ele está de olho em nós, em todos os nossos movimentos. Ele só quer uma brecha, um espaço para ele entrar e trazer o caos para a nossa vida. Entenda isso. Então tome cuidado, venha para a igreja, seja fiel, permaneça firme.
Não fique olhando para a direita nem para a esquerda, mas olhe para Jesus. Ele é o autor, aleluia, Ele é o autor, é Ele, aleluia, que nós devemos a nossa devoção, é a Ele que nós devemos a nossa oração, é a Ele que nós temos que nos render, aleluia, não é a homens, nós não estamos aqui para agradar a homens, não, nós estamos aqui, aleluia, para agradar a Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia, aquele que um dia, aleluia, se entregou na cruz, aleluia, por amor a mim, por amor a você, verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário, para que você fosse liberto, para que você alcançasse a salvação e morasse com Ele todos os dias da sua vida. E é a Ele que nós devemos louvores. É a Ele que nós nos rendemos. E Ezequias vai começar uma reforma. Ele vai purificar o templo. Pastor Douglas, o templo estava abandonado, estava fechado, estava cheio de idólatras, ou seja, cheio de imagens. Você já imaginou a igreja aqui fechada? Já imaginou? A igreja aqui fechada, suja, vazia. Mas o Ezequias falou, não, eu preciso restaurar a casa do Senhor. Então ele vai lá e começa a fazer uma reforma. Ele removeu os altares idólatras, ele quebrou as colunas consagradas, ele derrubou os postes sagrados, inclusive a serpente, que Moisés outrora, lá em Números, tinha levantado uma serpente. O povo estava adorando a serpente. O povo estava lá reverenciando a serpente. Escute, você não precisa de nada palpável para você crer. Você precisa crer para ver o resultado de Deus na sua vida. Aleluia. Em 2 Crônicas 29:3 diz que ele limpou e reabriu as portas. Em 29:4 de 2 Crônicas, ele convocou e restabeleceu os sacerdotes a realizar os serviços na casa do Senhor. Ele chamou os sacerdotes e falou, vamos fazer um exercício aqui, vamos levantar aqui uma adoração a Deus. Vamos levantar incensos aqui para o Senhor, para que chegue até Ele como um cheiro suave e agradável. Meus amados, esse homem faz essa reforma e de repente ele vai passar por algumas batalhas na sua vida. O texto vai dizer ainda, de 2 Reis capítulo 18, que o exército assírio vem marchando contra o reino de Judá. Eles já haviam conquistado o reino de Israel, ou seja, o reino de Israel, o reino do norte, deixou de existir. Todos os reis, preste atenção nisso que eu vou dizer, todos os reis do reino do norte, todos eles foram reis idólatras. Nenhum deles andou nos caminhos do Senhor. Consequência dos seus pecados, o reino foi destruído. Deus permitiu, Deus usou a Assíria, um exército truculento, um exército massivo, que fosse lá e destruísse todos eles. Agora esse exército, ele vem marchando, aonde? Para o reino do sul, Judá. Quem foi o antecessor de Ezequias? Acás. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor? Não. Agora Deus está permitindo que a Síria se achegue até Judá. Muitas vezes Deus vai permitir algumas coisas na sua vida para te apertar. Você entende isso? Deus vai usar algumas ferramentas para mexer com você, para você despertar. E esse exército vem, e diz o texto que Senaqueribe é o rei da Síria. Ele envia o seu comandante
e ele escreve uma carta. E o conteúdo dessa carta é ameaçadora. Ele começa a dizer que ia conquistar o reino. Ele começa a zombar de Judá. Ele fala assim: olha, vou fazer um desafio. Eu dou para vocês 2.000 cavalos, se é que vocês têm cavaleiros para montar neles. E ele vai mais além ainda. Ele fala assim: eu quero ver qual é o Deus que vai livrá-los das mãos do rei Senaqueribe. Porque as outras nações, nenhum Deus pôde fazer nada por eles. Todos eles foram derrotados pelo rei da Síria. Vocês também vão passar pelo mesmo processo. Senaqueribe, um cara orgulhoso, um cara topetudo, né? Topetudo. Ele manda essa carta. Ezequias, quando recebe essa carta, meus amados, ele manda consultar um profeta, o profeta Isaías. Os seus oficiais vão até a ele, falam o conteúdo dessa carta. Sabe o que Isaías fala para eles? Não se preocupa não, deixa ele falar essas bobagens aí. Deus está no controle. Sabe o que Deus está dizendo para você? Deus está no controle da sua situação. Deus está no controle da sua situação. Estão dizendo que vão derrotar você, mas Deus está dizendo para você: não se preocupa, eu estou no controle da situação. Mas Senhor, está acabando tudo. Senhor, olha, estou perdendo tudo. Senhor, essa enfermidade vai me matar. Senhor, disseram que vão me mandar embora. Senhor, o dinheiro está acabando. O Senhor está dizendo: não se preocupa, não se preocupe, porque eu tenho o controle de tudo. Quando Ezequias recebe essa mensagem do profeta Isaías, ele pega aquela carta e ele vai fazer algo extraordinário, irmãos. Ele pega a carta e apresenta a carta no templo de Deus. E ele pega a carta, vamos imaginar que aqui é a carta, e fala assim: Senhor, essa carta aqui, ó, não é para mim não, é para o Senhor. O rei da Síria está zombando do Senhor, está afrontando o Senhor. Esse homem se derrama na presença de Deus. Quando você está passando por alguma dificuldade, meu amado, a quem você tem procurado? O seu vizinho? O seu colega? O seu amigo? Em quem você tem depositado a sua esperança? Esse homem depositou toda a sua fé e esperança em Deus. Sabe qual foi o resultado? Uma ameaça iminente. Eles já haviam conquistado as cidades fortes de Judá. Eles já estavam acampados. O palácio já estava aqui. Estavam prontos para entrar e conquistar o palácio. Ele ora na presença de Deus. E aí ele recebe mais uma direção da parte de Deus, através de Isaías. Fala assim para ele: olha, Deus ouviu a sua oração. 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 Ei, Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. Ezequias recebe uma mensagem do profeta Isaías dizendo: ei, não se preocupe, pelo mesmo caminho que eles vieram, eles vão voltar. E tem mais, eles não vão conseguir atirar sequer uma flecha aqui. Sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo
Deus enviou um. Repete comigo. Deus enviou um anjo. E havia um exército. Um exército tem muita gente, sim ou não? Sim ou não? Eram muitos, não eram? Eles zombaram. Olha, eu te dou 2.000 cavalos. Então era gente pra caramba. Vai pensando aí. Deus enviou um. Esse anjo desce. Ele vem com a sua espada. E ele passa no acampamento dos assírios. E o texto vai dizer que naquela noite, pastor Neto, 185.000 homens morreram. Você não entendeu? Deus enviou um anjo para socorrer Ezequias. E esse anjo veio por ordem de Deus. E aquilo que parecia não ter jeito, aquilo que parecia não ter saída, Deus envia o seu anjo e elimina toda a ameaça existente na vida de Ezequias. Ei, o Senhor está dizendo aqui para você nessa noite, que toda a ameaça que está cercando você, que está oprimindo você, Deus está preparando o seu anjo, aleluia, para agir em seu favor. Ezequias sai vitorioso dessa batalha. Agora Ezequias, passa-se alguns anos, Ezequias agora vai enfrentar um outro problema. Quero dizer para vocês, o fato de nós sermos fiéis a Deus, isso não vai nos isentar de enfrentarmos problemas em nossas vidas. Você entende isso? Entende isso? Você não está blindado. Você não está guardado. Lembra que eu te falei? Muitas vezes Deus vai usar situações para nos apertar, para um despertamento. Esse homem entendeu que ele dependia de quem você depende. De quem você depende? Em quem você confia? Em quem você tem depositado a sua esperança? Passa-se alguns anos, esse mesmo profeta Isaías, que trouxe notícias boas para o rei Ezequias, meu amigo Igor, agora ele vai dizer assim: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, cara. Esse homem entra em desespero. Esse homem, quando ouve essa mensagem, ele toma uma atitude que ele já havia tomado lá atrás. O texto vai dizer para nós que ele chorou. No versículo de número 3 do capítulo 20, Ezequias chorou amargamente. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, para você entender e nunca mais esquecer. Todo avivamento que você busca para a sua vida, vai vir através do choro, através de um derramar verdadeiro nos pés do Senhor. Não se iluda. Esse homem chora. A Bíblia vai dizer que ele chorou amargamente. Ele se vira para a parede e começa a chorar. E começa a falar: Senhor, lembra-te, Senhor, do que eu fiz perante a Ti. Tudo que eu fiz, ó Pai, eu fiz aquilo que era reto perante aos Seus olhos. Senhor, lembra-te de mim.
Sabe o que eu vejo aqui, pastor Rogério? Esse homem tinha uma conta bancária no céu. Ele tinha um depósito no céu. E a conta dele estava credora. Quando Deus vai lá olhar o saldo dele, fala, está positivo. O seu saldo está positivo com Deus. Quando você falar assim, Senhor, lembra-te de mim, o Senhor vai olhar, está negativa a conta aqui, não tem saldo. E aí? Ele criou um relacionamento com Deus. Ele foi criando esse relacionamento. Quando ele faz isso, ele sensibiliza o coração de Deus. Você sabia que a oração sensibiliza o coração de Deus? Sabia disso? Sabia disso? Aleluia! O choro verdadeiro de um coração compungido e entregue totalmente ao Senhor Jesus produz resultados, amados. Neemias também, ele recebe uma notícia. Neemias capítulo 1, versículo número 4. Ele recebe uma notícia que não é uma notícia boa. Ele recebe uma notícia da qual a cidade está destruída. Os muros estão queimados. E o texto vai dizer que esse homem se sentou, que ele chorou. Aleluia! Que ele chorou, meus amados, durante alguns dias, e ele se lamentou. Diz o texto que ele jejuou e orou a Deus. Essa é a atitude que nós temos que ter. Talvez você recebeu uma notícia que não tenha agradado você. Talvez isso tenha mexido com você. Talvez isso tenha atrapalhado você no seu relacionamento com Deus. Talvez você não consiga pensar em outra coisa a não ser no seu problema. Mas Ele está dizendo para você nessa noite: pare de se preocupar com o seu problema. Coloque o seu problema aos meus pés, porque eu sou o único que pode resolver o seu problema. A vida não é feita somente de notícias boas. Quem aqui já recebeu notícia ruim? Quem aqui um dia já recebeu um telefonema dizendo assim: seu pai morreu, cara? Não é fácil. Dói. Machuca. É hora do choro, do lamento. Quem aqui já recebeu um diagnóstico dizendo assim: ei, não tem jeito, você vai morrer? Não vai morrer não, irmão. Não vai. Aleluia. Eu recebi um diagnóstico desse. Eu estou aqui. Disseram que eu ia morrer, mas eu estou aqui. Disseram que não tinha cura, mas eu estou aqui. Aleluia. Aleluia. Às vezes o fantasma vem te assombrar dizendo: ei, ó, eu voltei. Aleluia. Mas eu quero declarar aqui nessa noite, em nome de Jesus, que você está curado em nome de Jesus. Não há doença que possa resistir o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Ele tem poder para curar. Ele que levantou os mortos, Ele que deu vista a cegos, Ele que levantou coxo, Ele que deu, aleluia, visão aos cegos, Ele que restaurou a audição dos surdos, aleluia. Ele pode fazer aquilo que você acha impossível na sua vida. Aleluia. João capítulo 11, verso de número 35, Lázaro estava morto. E diz o versículo que Jesus chorou. Jesus se compadeceu.
aquela situação. Lázaro era querido por Jesus. E Jesus sente as dores daquela família. Aleluia, 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 meus amados. Aleluia. Sabe, irmãos, muitas vezes, os nossos olhos estão secos, sem sentimento, estamos indiferentes com as situações que nos cercam. Você olha para a pessoa está sofrendo, mas você está indiferente. Não consegue derramar uma lágrima com ela. Não consegue falar uma palavra para ela dizendo assim: ei, olha, eu conheço alguém que pode mudar a sua história, o nome dele é Jesus. Gente para te pôr para baixo tem um monte aí. Gente para desanimar você tem um monte aí. Pasmem! Tem gente dentro da igreja que faz isso. Tem gente que fala: olha, não participa não. Não vai dar certo. Vai perder o seu tempo. Pare de andar com essas pessoas. Essas pessoas não têm nada para te oferecer. Mas ore por ela, para que ela seja curada, para que ela seja tratada, para que ela seja restaurada e vivificada em nome do Senhor Jesus. A igreja, irmãos, muitas vezes é como se fosse um grande hospital, onde pessoas precisam de tratamento e precisam ser curadas. Em Mateus capítulo 5, verso 4, diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É Jesus dizendo: quando você chora, você vai ser consolado. Aleluia. Ezequias, ele chorou, meus amados. Aleluia. E Deus ouviu o seu choro. Deus ouviu a sua oração. É esse tipo de comportamento, meus amados, que agrada a Deus. É isso que vai mudar a sentença em nossas vidas. Nós não podemos ficar paralisados, olhando para o problema. Não! Temos que fazer como Ezequias, exercitar a nossa fé, falar: Deus, estão dizendo que não tem jeito, mas foi o Senhor que criou os céus e a terra, é o Senhor que dá vida. Aleluia. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Eu acredito, Senhor, eu acredito. Não deixe que o inimigo plante coisas na sua mente para desestabilizar você. Ele é especialista nisso. Você acha que ele quer que você esteja aqui? Quantos acham que o diabo quer que você esteja aqui? Levanta a mão. Pastor, está vendo? Ele não quer que você esteja aqui. Sabe por quê? Porque ele sabe que você vai desenvolver um relacionamento com Deus. E ele vai fazer de tudo para te parar. Ele vai fazer de tudo para desanimar você. Aleluia. Mas quando você ora, quando você se derrama aos pés do Senhor, uma chama começa a arder no seu coração, começa a queimar, e você vai se desenvolvendo, você vai crescendo no relacionamento com Ele. Deus batiza você com o Espírito Santo, você é cheio do Espírito, você começa a falar em novas línguas, Deus começa a derramar talentos, dons na sua vida, Deus começa a mudar a história da sua vida, Deus começa a escrever uma vida nova para você. Aquilo que parecia morte na sua vida, Deus transforma em vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Ezequias faz isso, aleluia, Deus ouviu a oração dele e fala para o profeta Isaías: volta lá, volta lá, volta lá. Sabe aquela notícia ruim que eu falei agora há pouco?
Deus vai transformar essa notícia ruim numa notícia boa para você. Você não entendeu? Vou falar de novo. Aquela notícia ruim que veio para a sua vida, Deus vai pegar essa notícia e vai transformar numa notícia que vai mudar a sua vida para sempre. Volta lá, Isaías. Versículo 5. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo e acrescentarei 15 anos a mais da sua vida. Ezequias, melhor dizendo, um homem temente a Deus, um homem que desfrutou de um relacionamento intenso com Deus. Quando o Senhor fala para ele: põe em ordem a sua casa, esse homem estava preocupando somente com o presente, pastor, não com o futuro, somente com o presente. Ezequias vinha da linhagem de Davi. Ezequias até o momento não tinha filho. Deus acrescenta um tempo de vida para ele. Por isso que Deus fala: coloque em ordem a sua casa. Você precisa de um herdeiro, porque eu não posso quebrar a palavra que eu fiz, a promessa que eu fiz com Davi, porque eu falei que o reino dele subsistiria para sempre. Ezequias fez coisas boas? Fez. Era fiel a Deus? Sim. Temia a Deus? Sim. Mas escute, nós não podemos apenas viver de momento. Você não pode viver somente esse momento. Você não pode viver somente esse culto. Você não pode viver de um culto que foi no domingo passado ou na quarta passada. Você tem que ter expectativa daquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que nós temos que sair daqui com a convicção de que existe mais, que Deus quer proporcionar mais para mim e para você. Então não saia daqui hoje, amanhã é segunda, os problemas vão surgir, os ataques vão vir, os inimigos vão te atacar, mas você vai se lembrar: ei, eu ouvi uma palavra. E quando os problemas chegaram, a palavra disse que eu tinha que buscar a presença de Deus. O problema chegou, se retira. Não sei aonde você vai. Entra no banheiro, não sei, se estiver trabalhando, se lança aos pés dele. Fala: Senhor, olha, essa situação aqui não me pertence não. Me ajuda. Me ajuda. Trata comigo. Muda a minha história. Para nós encerrarmos, gostaria que você ficasse de pé. Nós precisamos, amados, dar a devida importância à oração. Pela manhã, eu citei alguns homens que passaram por provações. Um deles eu citei, chamado Daniel. Daniel era um cara que orava bastante. Através da sua oração, Deus estendeu as suas mãos e tirou ele de uma situação que para nós seria impossível. Jogaram ele numa cova cheia de leões, mas Deus preservou a vida dele naquele lugar. Fechou a boca dos leões com o seu poder. Qual é o leão que quer te tragar? Deus está fechando a boca dele nessa noite.
Deus está fechando a boca do leão nessa noite e ele não vai te tragar. Você vai sair de lá, aleluia. Você vai sair de lá dando brado de glória ao Senhor, aleluia. Mateus capítulo, quero deixar 2 versículos aqui para nós encerrarmos. Mateus capítulo 21, verso 22. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Olha para essa pessoa bonita aí. Fala para ela, você tem crido que através da oração Deus vai entregar a você tudo aquilo que você tem pedido a Ele. E tem mais. Aleluia. Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque todas essas coisas se passaram, diz o Senhor dos Exércitos. O choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer, vem a alegria do Senhor. Ao mover aqui, irmãos, ao mover aqui de Deus nesse lugar, aleluia, aleluia. Meu corpo está todo moído, irmãos, de tão forte que é a presença de Deus aqui, pastor Neto. Aleluia. Você vai sair daqui marcado. Você vai sair daqui, aleluia, renovado. Você vai sair daqui fortalecido. Você vai sair daqui totalmente regenerado pelo poder de Deus. Pastor Rogério, entreguei tudo que Deus mandou eu dizer, entreguei. Não estou levando nada para casa. Tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, eu entreguei. Aleluia. Aleluia.